feliz ano novo, não é errado fazer isso, né? Feliz ano novo, e aquele momento de alegria, de uma passagem de um ano para um ano novo, né? Mas como é que esse ano vai ser um ano feliz? Como é que nós teremos um ano abençoado por Deus? Porque apertar a mão e desejar um feliz ano novo, amém, nós fazemos isso. Mas nós temos alguns conselhos bíblicos. Nós temos alguns conselhos bíblicos para que esse ano seja abençoado por Deus. Nós temos algumas orientações de Deus para que esse ano seja um ano abençoado. Eu estou vivendo um ano abençoado. Você está vivendo também? Eu estou vivendo esse ano abençoado. Então, nós temos aqui alguns conselhos bíblicos que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa oportunidade. Alguns conselhos bíblicos que eu creio que vai nos alimentar nessa noite. E eu sei que vários pastores passaram por aqui. Temos o nosso pastor também, o pastor presidente, que tem ensinado a amada igreja. O que eu vou falar aqui não é nada novo, né? O que eu vou falar aqui é para a gente refletir um pouco mais a nossa igreja. O Campo Partinho Prado é uma igreja bem ensinada, uma igreja madura, não é? Então o que eu vou trazer para os amados irmãos não é nada novo, mas eu creio que vai nos ajudar a melhorar. Amém, meus irmãos? Amém. Vai nos ajudar a estar mais perto de Deus. E tudo que for dito aqui, primeiro eu recebo essa palavra, e eu creio que vai também alimentar o rebanho do Senhor nesta oportunidade. E nós aqui, dirigidos pelo Espírito Santo, nós pontuamos aqui pelo menos 6 conselhos bíblicos que vai nos ajudar a ter um ano abençoado. Pontuei aqui 6. São vários conselhos. A Bíblia, que tem 66 livros, ela tem vários conselhos bíblicos, mas eu pontuei aqui 6. E o primeiro ponto que eu queria meditar com os irmãos, para ter um ano abençoado, primeiro eu preciso servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é submeter-se à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Servir a Deus com alegria não é servi-lo por aquilo que Ele tem a nos oferecer, mas por aquilo que Ele representa para nós. Servir a Deus com alegria, independente de qualquer situação, eu continuo servindo ao Senhor com alegria. Nós temos o exemplo do nosso irmão, o profeta Abacuque, dizendo: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, um dos conselhos bíblicos para um ano abençoado é servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 12 e o versículo 26. Veja a importância de servir ao Senhor com alegria. Se alguém me serve, siga-me, e onde ele estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quem serve a Deus com alegria tem honra de Deus. Quem serve a Deus com alegria, Deus exalta ele. Quem serve a Deus com alegria, Deus faz milagres na vida dele e dela. Quem serve a Deus com
Deus vai honrando, Deus vai exaltando, Deus vai capacitando, Deus vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Você pode dizer amém? Primeiro conselho para termos um ano abençoado: servir ao Senhor com alegria. Guardemos Deus. Se Ele me der aquilo que eu quero, eu sirvo Ele com alegria. Se Ele não me der aquilo que eu estou pedindo, eu continuo servindo a Ele com alegria. Quem pode dizer amém por isso, meus irmãos? A segunda coisa, meus irmãos, que eu queria pontuar com os irmãos aqui: o culto de ensinamento é um culto que a gente vai trabalhando a palavra, mastigando a palavra, não é? Mas não é proibido dar glória a Deus, não, viu, irmãos? O segundo ponto que eu queria pontuar com os irmãos aqui é servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Abra sua Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia aí, Josué, no capítulo 24. Hoje é um culto de ensino, e se possível, abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta para nós estudar junto aqui sobre esses conselhos bíblicos, né? Então, servir ao Senhor com sinceridade. Josué 24 e o versículo 14. Josué 24 e o versículo, vamos ler o versículo, meus irmãos, versículo 13, né? Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Olha o que diz o versículo 13, meus irmãos: e eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidade que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Aqui Josué trazendo à memória ao povo aquilo que Deus havia feito. Versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com que, irmão? Com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a primeira coisa aqui que Josué traz à memória ao povo, dizendo a eles: temei ao Senhor e servir a Ele com sinceridade. Josué estava dizendo: vocês precisam escolher o que vocês querem, vocês precisam tomar uma decisão. E quem quer ter, meus irmãos, um ano abençoado por Deus, precisamos servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. Então, é uma coisa rápida aqui. Então, o segundo conselho para que nós, como igreja, nós, como corpo de Cristo, se quisermos ter um ano abençoado por Deus: primeiro, servir ao Senhor com alegria. Segundo, servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está falando com a gente, irmãos. Amém? Terceiro, meus irmãos, terceiro ponto que eu queria meditar com os irmãos aqui, para nós termos um ano abençoado: servir ao Senhor em obediência. Servir ao Senhor em obediência. E nós temos aqui respaldo bíblico, né? Para que nós possamos meditar. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio
abra sua Bíblia no capítulo 28, um versículo bem conhecido da igreja, não é? Mas vamos abrir, hoje é um ponto de ensinamento da palavra, e vamos meditar nesse livro sagrado, Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 1. Veja a importância de servir ao Senhor em obediência. Olha o que diz a palavra do Senhor: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no